Amém. Saúdo a todos com a maravilhosa paz e a maravilhosa graça do nosso amado e eterno Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por mais essa tarde, por mais esse dia, por mais esse domingo. Estamos aí iniciando nossa jornada nesse ano de 2023. Exatamente hoje, dia 22 de janeiro. Agora aqui no meu relógio são 17 horas e 25 minutos. Estamos um pouco atrasados, eu tive uns probleminhas particulares, mas graças a Deus está tudo em ordem. E aí então nós vamos aí para a nossa aula de número 3. Lembrando então, para você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, para você que está aí nos assistindo, nós estamos fazendo aí um curso bíblico de férias, né? Por isso nós intitulamos que seria uma escola bíblica de férias, onde nós intitulamos então que iríamos estudar um tema chamado Revitalizar para Frutificar. E hoje na aula de número 3 eu vou fazer uma explanação talvez dos 20 primeiros minutos, trazendo alguns conceitos gerais, e depois no restante da aula a gente vai entrar com o texto bíblico e ver como é que esse texto bíblico se aplica às nossas vidas. Uma outra questão também, eu não estou muito preocupado em ficar trazendo grandes exposições bíblicas neste curso. Por quê? Porque nós vamos estudar esse ano na Escola Bíblica Dominical, e ela deve começar provavelmente ali em meados de fevereiro, logo após a semana de Carnaval. Nós vamos estudar, por exemplo, os adultos vão estudar o tema de escatologia, e o tema de escatologia é um tema que é extremamente denso em textos bíblicos. Então você pode ter certeza, na química tem uma coisa lá que chama supersaturado com corpo de fundo. Então você vai ficar supersaturado com corpo de fundo de tanto estudar a Bíblia aqui esse ano, se você vier nas nossas programações. Amém? Então esse curso introdutório, que a gente intitulou de Revitalizar para Frutificar, é mais para dar o pontapé inicial nas nossas vidas. Por quê? Porque eu falei que eu e você, nós precisamos frutificar nas mais diversas áreas das nossas vidas, seja na área profissional, seja na área pessoal, seja na sua área familiar e seja na área eclesiástica, quando envolve as questões da igreja e as questões de Deus. Então nós precisamos ser frutíferos, porque Deus nos chamou para ser frutíferos, ou seja, para darmos frutos que venham a glorificar o nome dele. Então eu queria que nós orássemos nessa hora, pedindo para que ele possa nos auxiliar nessa tarde. Amém? Bondoso Deus, amado Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta hora. Somos gratos a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui, presentes na Tua casa, esta casa de oração, onde estamos reunidos para estudarmos a Tua palavra e aprendermos mais de Ti, e assim também, ó Deus, recebermos as orientações que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, para a vida das nossas famílias neste ano de 2023. Em nome de Jesus, assim te oramos e te bendizemos. Amém e amém. Então, só recapitulando algumas coisas, revitalizar, nós vimos o significado da palavra, e aí está aí, esse é um significado do dicionário, onde vai dizer que revitalizar são ações que buscam dar novo vigor, força, energia a alguma coisa ou alguém. É dar vida ou existência a, é animar, é reanimar, é reviver, é tornar vívido. Então você pode perceber que nas mais diversas áreas da nossa vida, muitas vezes eu e você precisamos de revitalização, ou seja, de um reânimo, ou seja, de um novo vigor, de uma nova força. Para quê? Para que a gente possa continuar caminhando em frente. E aí eu fiz esse organogramazinho aí para a gente só ter um entendimento que é da importância que é revitalizar nas nossas vidas. E aí você está lá em cima a palavrinha revitalizar. A partir do momento que eu começo a revitalizar a minha vida, a tendência é que eu e você, nós começamos a dar mais frutos. Vocês lembram aquela passagem de Jesus, quando ele falou a respeito que vós sois a videira e meu pai é o agricultor, e aí aqueles que estiverem em mim vão dar muitos frutos, e mais, Deus como agricultor, ele vai lá e muitas vezes nos poda,
E essa podagem tem a ver também com esse processo de revitalização. E Deus nos poda não para nos lançar fora, mas sim para que eu e você possamos dar muitos frutos. Como eu falei para vocês inicialmente, se você tem experiência aqui de jardinagem ou de agricultura, você sabe que existem algumas técnicas que você faz ali na plantinha, que é para ela exatamente ser revigorada, ser reanimada e assim ela poder ser mais produtiva. Então é essa a intenção do nosso curso e essa certamente é a intenção de Deus nas nossas vidas, que cada vez mais a gente dê fruto. A gente revitaliza, começa a dar fruto, dando mais fruto, nós estamos mais satisfeitos em Deus, porque uma das coisas que nós dissemos nas duas primeiras aulas é extremamente desgastante, às vezes desanimador, quando você prepara os seus projetos, quando você prepara as suas ações, quando você prepara os seus planos e você não vê as coisas acontecendo. Então, uma das coisas que nós percebemos, que o que nós estamos planejando, as metas que nós estamos alcançando, é quando a gente vê os resultados. Porque os resultados são exatamente o quê? Os frutos. Né? Então está ali, quanto mais fruto nós damos, mais satisfeitos em Deus nós estamos e, por sua vez, quanto mais satisfeitos em Deus nós estejamos, mais glorificamos o nome dEle. É algo automático, e quanto mais nós glorificamos o nome dEle, mais Ele age nas nossas vidas, mais nós somos revitalizados e esse ciclo, então, ele fica aí permanente. Amém? Então, na aula de número 3 hoje, eu queria abordar com vocês alguns obstáculos que muitas vezes se levantam nas nossas vidas, que nos impedem de revitalizar. E aí eu coloquei uma imagem aí, ó. O que a imagem acima nos mostra? O que vocês acham? Tem uma pedra no meio do caminho. Então vocês estão igual o poema de Carlos Drummond de Andrade, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E aí? A vida é assim às vezes? É ou não é? É uma pedra gigante. A Patrícia está dizendo aqui para nós que é uma pedra gigante. E aí vocês estão vendo, tem uma estrada, como se alguém estivesse aí caminhando, né, ao longo dessa estrada, e de repente ele topou, e ele se viu de frente com esse obstáculo, que é essa pedra. Isso poderia ser um panorama para as nossas vidas ou não? Às vezes você está numa trajetória de alguma coisa e de repente você se vê diante de algum obstáculo, não é mesmo? Ou obstáculos. E aí, a gente precisa pensar o seguinte, que quando a gente se vê diante de um obstáculo, 3 coisas vão acontecer. Ou você vai ficar ali parado diante do obstáculo, olhando para ele, e achando que ele vai, ou rezando, ou orando, ou fazendo qualquer coisa, achando que o obstáculo vai ser removido sozinho. Ou você vai definir que, uma vez que esse obstáculo provavelmente não vai sair da sua frente, você vai retroceder. Ou a terceira opção, que você vai olhar o obstáculo e você, como um ser inteligente, vai pensar como vai superar aquele obstáculo. Ou seja, como você vai passar por cima daquele obstáculo. Como você vai enfrentar aquela situação e superar aquela adversidade que está se apresentando diante de você, diante de nós, diante do seu caminho. Tá aí esse homem aí, eu achei ele muito parecido com o irmão Olímpio, viu, Everton? Faltou só a barbichazinha assim, ó. Mas eu achei ele bem parecido com o irmão Olímpio. Esse senhor aí é Abraham Lincoln, você já deve ter ouvido falar sobre ele, né? Foi o 16º presidente norte-americano, considerado um dos presidentes mais bem-sucedidos que já houve no governo dos Estados Unidos, né? E só para você ter uma compreensão do que foi, o que esse cara viveu, primeiro, ele pegou um período onde a escravidão norte-americana era extremamente ferrenha, né, e havia uma briga interna entre o sul e o norte lá, em relação às questões de botar fim à escravidão ou de permanecer com a escravidão. Aí você já percebe que tinha todo um contexto social explodindo dentro da nação, e esse cara tinha que lidar com isso. E uma outra questão tão forte quanto essa é que esta questão da escravidão gerou uma briga interna nos Estados Unidos, que foi uma das maiores guerras civis que os Estados Unidos já teve, foi a famosa Guerra de Secessão, onde o Sul e o Norte entraram em pé de guerra.
e, desculpa a expressão, o pau comeu e quebrou solto. E esse cara, que era o presidente da República à época, teve que lidar com todas essas questões. E você pode observar que tudo isso que eu levantei, certamente foram o quê? Obstáculos na vida do Abraham Lincoln. E ele vai dizer assim, ó, o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Então você percebe, se você lembrar da foto anterior, daquela pedra, é exatamente isso que ele está te dizendo, que o êxito vai ser exatamente os obstáculos que você superou ao longo do caminho e dos resultados que você obteve, exatamente porque você superou essas dificuldades. E eu achei interessante uma outra frase dele, que diz assim, ó, eu aprendi pesquisando, e nós precisamos aprender. Eu tenho percebido que muitas vezes, assim, não só como igreja, mas como sociedade, como seres humanos, nós temos desaprendido. Nós somos uma sociedade, indiscutivelmente a humanidade nunca teve tanto recurso tecnológico quanto ela tem, agora no ano de 2023 à sua disposição. Mas nós temos visto o tão pouco que a humanidade tem avançado em termos humanos, em termos intelectuais, em termos de descobertas, nesse tempo onde nós temos recursos tecnológicos à nossa disposição. Basta você perceber o seguinte, quantos gênios nós temos hoje? A gente até para pensar quem são os gênios que nós temos hoje. E cuidado com o que você vai falar que é gênio. Porque se você me falar que esses influencers que tem aí hoje são gênios, nós vamos ter que voltar para a escola todo mundo, não é mesmo? Mas quando a gente vê nos séculos anteriores, você tem uma infinidade de gênios. Você tem lá Thomas Edison, Albert Einstein, E eu poderia citar aqui muitos outros. Então o que acontece? O Abraham Lincoln ele vai falar nessa frase o seguinte, eu aprendi pesquisando que uma bússola aponta sempre para o norte. Se você já pegou uma bússola, você já viu isso. Onde você estiver nessa face da terra, e você pegar uma bússola lá na sua mão, ela vai estar apontando para um Nzinho. Uma bússola aponta para o norte. Não importa onde estiver, olha aí, ó. Mas não orienta sobre pântanos, desertos e abismos que você encontrará pelo caminho. O que ele está dizendo? Obstáculos. A bússola vai dizer para onde você tem que ir, mas ela não vai dizer onde é que estão os obstáculos da jornada que você vai percorrer para chegar até o destino. Ok? Até aqui? Amém? Vocês estão acordados ainda? Sim. Graças a Deus, que coisa boa. Então vamos avançar. Se na busca pelo seu destino você vai de cabeça, ignorando os obstáculos e acaba se afundando depois de um pântano, em um pântano, de que adianta saber para onde fica o norte? Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, a gente não tem só que saber para onde ir, mas nós temos que aprender a identificar os desafios, as lutas, as adversidades que se deparam diante das nossas vidas, para que a gente possa enfrentar essas adversidades e vencer. Por quê? Porque você pode ter certeza que tem muita gente parando no meio do caminho. Vocês sabem, eu vou dizer mais à frente, mas você sabe que, está aqui ó, obstáculo, depois eu falo o que eu ia falar mais à frente. Obstáculo, definição, aquilo que dificulta ou impede a realização de um movimento, o que pode atrapalhar a progressão de algo ou de alguém, aquilo que causa dificuldade ou impedimento, uma barreira. Todos nós sabemos o que é um obstáculo, mas muitas vezes a gente vai perceber que existem obstáculos na nossa vida que a gente realmente não tem a percepção de que tem algo que está prendendo a gente e impedindo a gente de ir mais adiante, impedindo a gente de avançar. E quando eu estava preparando essa aula, eu pensei em alguns tipos de obstáculos que podem se deparar diante de nós e atrapalhar a nossa caminhada e atrapalhar a gente de chegar até o destino final. E aí eu dividi esses obstáculos em 3 grupos: obstáculos físicos, obstáculos emocionais e obstáculos espirituais. Como eu falei para vocês, a minha intenção, quando eu pensei em fazer essa proposta desse curso de férias que nós estamos fazendo aqui agora, não era só de ficar falando coisas diretamente ligadas à estrutura eclesiástica, ou seja, à igreja. Por quê? Porque nós temos uma vida dentro da igreja, mas nós temos uma vida fora da igreja.
né? Então o que acontece? Muitas vezes a gente parece que fragmenta quem nós somos, como parecendo assim, não, aqui na minha vida de igreja é assim, mas na minha vida fora da igreja é assado, e não é isso. Porque nós somos um ser humano único, né? E eu ainda falei para vocês, está lá dividido em corpo, alma e espírito, ou corpo, alma e espírito tudo junto, que eu não vou entrar no mérito de dicotomia e tricotomia, conforme eu falei no primeiro encontro, mas o que eu quero que nós entendamos é que existem obstáculos na nossa vida que se apresentam de forma física, existem obstáculos na nossa vida que se apresentam de forma espiritual, e tem obstáculos que se apresentam de forma emocional. E eu e você, se nós quisermos ser mais frutíferos, né? Se eu e você quisermos realmente avançarmos, nós precisamos aprender a identificar o que é que está impedindo a gente de crescer, né? Eu sei a idade de vocês, já estou com 43. Então, ou seja, quando eu tinha 10 anos, a minha vida era de um jeito. Quando eu tinha 20 anos, a minha vida era de outro jeito. Com 30 de outro jeito, e agora com 40 é outro. Mas parece que muitas vezes na nossa vida a gente não vê um avançar. E quando a gente não percebe que nós estamos avançando, nós precisamos parar para refletir e rever a nossa vida e identificar onde é que nós estamos travados. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque a vida passa rápido demais. O presbítero Carlos falou aqui no início que ele completou 40 anos de casado. Meu Deus, é a minha idade. É muito chão pela frente, né? Então, ou seja, a vida passa rápido demais. E o dia que passou ontem, a gente não recupera. Esse dia de hoje já está acabando. E o de amanhã, se nós não fizermos nada, vai ser a mesma coisa. Não é mesmo? Então está aqui, ó, obstáculos físicos. Primeiro grupinho aí dos obstáculos físicos. Primeira coisa, as fragilidades do corpo humano. É lógico, eu e você vamos envelhecendo. A idade vai chegando, tem coisas no passado que você fazia com mais facilidade do que faz hoje, fisicamente falando. E aí nós precisamos entender isso. Então, assim, não adianta, você tem lá 45 anos, 50 anos, você não vai querer correr uma maratona da noite para o dia, que você, a primeira corrida você vai cair morto, com o coração infartado. E dependendo, não vai dar nem para te socorrer, vai morrer mesmo. Então, ou seja, precisamos reconhecer o quê? Que à medida que o tempo passa, o nosso corpo humano, ele vai tendo as suas fragilidades. Agora, não é porque ele vai apresentando as suas fragilidades que a gente não vai fazer nada. E aí, como eu falei para vocês, a medicina avançou. Hoje nós temos um monte de tecnologia que pode o quê? Ajudar o nosso corpo a se recuperar, a ter maior vigor, a ter maior força física. Para isso você tem lá a questão da alimentação, da atividade física e assim vai. Mas tem outra questão também, quando eu falo de obstáculos físicos, pessoas do meu convívio. E isso aqui é uma coisa muito séria. E eu já falei para os adolescentes lá, e esse ano nós vamos falar mais. O que acontece? Nós precisamos saber com quem a gente se relaciona, com quem a gente convive. Por quê? Porque você pode ter certeza que as pessoas com quem você convive ou vão te empurrar para frente ou vão te puxar para trás. Vou repetir, as pessoas com as quais nós convivemos, ou elas vão empurrar a gente para frente, para a gente avançar, ou elas vão puxar a gente para trás. Você já percebeu o seguinte, no reino animal, os animais eles nos ensinam muito, a gente é que não aprende. Mas, por exemplo, você não vê os leões andando com as hienas. Você já viu o grupo dos leões andando com o grupo das hienas? Você já viu o comportamento dos leões ser igual ao comportamento das hienas? Você já viu a alimentação dos leões ser igual à alimentação das hienas? Não é assim que funciona. Então o que acontece? Não adianta, às vezes a pessoa quer ser um leão e continua andando com hiena. Você sabe o que vai ser? Uma hiena. Vai ficar só rindo. E a vida passando e você rindo. E aí quando chega lá no final da vida, você vai falar igual aquela hiena. Ó vida, ó céus, ó azar. Lembra dela? Aquela hienazinha do desenho, né? Então é o seguinte, se você quer ser realmente melhor, ande com gente melhor que você. Porque gente melhor que você vai te empurrar para frente. No esporte é assim, por exemplo, eu gosto muito de jogar tênis. Quando eu jogo tênis, eu gosto de jogar com gente melhor do que eu. Por quê? Porque eu sei que esse cara vai me puxar. Porque se eu não jogar com uma pessoa melhor do que eu, sabe o que vai acontecer? Eu vou continuar no meu joguinho. Eu vou continuar na minha mediocridade. Às vezes a pessoa escuta assim, mediocridade, está me xingando. Não! Não é um xingamento. Mediocridade está dizendo só apenas o seguinte, que você é mediano. E você pode ser melhor do que ser mediano.
Não é mesmo? Então, pessoas do seu convívio vão definir quem você será no futuro, pode ter certeza disso. A palavra de Deus diz: as más companhias corrompem os bons costumes, um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas a gente não leva a sério essas coisas. E a gente muitas vezes continua se relacionando com pessoas que não acrescentam absolutamente nada nas nossas vidas. Está aqui então, obstáculos físicos, agora obstáculos emocionais. Está lá, ó, falta de perdão. Tem gente que não perdoa. Não, mas aquele miserável vai ver. Parece um filme de faroeste, a pessoa vive igual o Clint Eastwood. Já viu aquele filme de faroeste do Clint Eastwood? Maravilhoso. Então, ou seja, eu quero fazer justiça com as próprias mãos. Aí a pessoa anda já engatilhada aqui, ó, Ju. Entendeu? Aí o que acontece? Eu vou matar aquele miserável. São 30 anos que ele me fez isso. E a vida está passando. E a pessoa já nem lembra mais de você. Mas a vida está passando e você está preso. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus, no capítulo 18, dos versos de 21 a 35, que quem não perdoa, existem os verdugos da alma. Você sabe o que são os verdugos da alma? Os traumas e complexos que vêm te atormentar dia e noite e travam a sua vida. Isso não é brincadeira o que eu estou falando. Isso aqui não é filme de ficção científica, isso é uma realidade. E hoje, a Bíblia falou há mais de 2000 anos atrás. Hoje a psicologia e a psiquiatria só ratificam isso aqui que a Bíblia está falando. Eles nada mais, nada menos ratificam, ou seja, confirmam isso que a Bíblia falou. Então, obstáculos emocionais. Eu e você precisamos aprender a perdoar. Por quê? Porque nós não somos melhores que ninguém. Nós somos machucados e nós machucamos. Nós somos ofendidos e nós ofendemos. É assim que a vida é. E enquanto nós tivermos esse plano caído, vai ser desse jeito. Tá lá, ó, redes sociais. Aprenda a se relacionar com as redes sociais. A rede social é do diabo? Depende. Se você deixar o diabo entrar, ele vai se andar com a tua vida mesmo. Mas as redes sociais pode ser um instrumento excelente de quê? De compartilhar uma série de coisas que vai edificar a vida das outras pessoas, inclusive a sua vida. Agora, a ferramenta em si, ela não tem mal nenhum. O problema é como nós usamos essa ferramenta, né? A mesma ferramenta que dá vida, ela pode matar. Então depende de quem está usando a ferramenta, não é mesmo? Então tá lá, redes sociais. Terceiro, visão dos outros sobre nós. Esse aqui é um ponto que eu já passei há muito tempo, graças a Deus por isso. Então, ou seja, eu estou pouco me lixando o que os outros acham de mim, ou falam de mim, ou pensam de mim. Né? Tem alguns que dizem assim, fale mal, mas fale de mim, não é mesmo? Mas assim, a vida é muito mais do que isso. Irmão, deixa falar mal de você, deixa pensar mal de você, não tem problema nenhum, siga a sua vida em frente. É óbvio que se aquilo que estão dizendo tem um fundo de verdade, você precisa pensar, e repensar e reavaliar. Principalmente se for o quê? Se a sua vida tiver em discordância com o que a Bíblia diz. Mas tem gente que só sabe fazer isso, o quê? Cuidar da vida alheia. Então você não se preocupe com esses. Esses aí, coitado, quando chegar lá no final vão ser aqueles que vão dizer, ó vida, ó azar, ó céus. Mas que eu e você não estejamos nesse grupo, que nós tenhamos avançado, seguido em frente, feito melhor. Então, não se preocupe com o que os outros acham de você, mas se preocupe sim com o que Deus pensa de você. Se tem uma pessoa que você precisa ter extremamente preocupação do que ele pensa de você, essa pessoa é Deus. Por quê? Porque nós vamos prestar contas a Ele de tudo aquilo que nós fizemos, de como nós vivemos, né? E de como nós nos comportamos nessa vida. Está aqui, ó, doenças emocionais. Doenças emocionais, às vezes a pessoa fala assim, isso é coisa do capeta. Às vezes pode ser mesmo, mas às vezes não é. A igreja cristã ela tem um problema muito sério hoje, porque parece-me que o crente só pode adoecer do pescoço para baixo, do pescoço para cima é tudo coisa do capeta, e a vida não é assim. Às vezes a gente fica depressivo, às vezes a gente entra em pânico, às vezes a gente tem um medo exacerbado, e aí a gente precisa aprender como é que essas coisas são tratadas, porque graças a Deus hoje existe tratamento para essas coisas. E aí nós precisamos então perceber se realmente a coisa é uma coisa fisiológica, é uma falta de perdão, porque falta de perdão gera um monte de doença emocional. Eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, porque o tempo é curto. Mas, ou se é coisa espiritual mesmo.
e precisa ser tratado. Às vezes a gente empurra os nossos problemas emocionais com a barriga, porque você fala assim, as pessoas às vezes falam assim, isso é fraqueza, isso é falta de fé, isso é falta de oração. Não tem nada disso. Às vezes pode ser mesmo, mas nem sempre é, né? Então nós não podemos ficar taxando as coisas quando elas não são do jeito que realmente são. E eu e você precisamos aprender. Se nós estamos com algum problema emocional, tem que buscar tratamento, tem que buscar cura, tem que buscar correção. Para quê? Para que você possa ser frutífero. Porque eu te garanto que se você estiver emocionalmente doente, você não vai avançar na sua vida. E pelo contrário, você vai adoecer as outras pessoas que estão vivendo com você. Por que você acha mesmo que o número de pessoas se suicidando, vocês acham normal isso? Tanto de pessoas que se suicidam? Suicídio é uma coisa tão terrível que nem se notifica, né? Melhor, se notifica, mas não se divulga, né? Corrigindo, se notifica, mas não se divulga, exatamente, porque é uma coisa terrível. Mas as pessoas estão dando cabo das suas próprias vidas. E pasme você, nós temos crianças, porque uma pessoa de 10, 11 anos, para mim é uma criança. Entendeu? Pessoas de 10, 11 anos tirando a própria vida. Então, ou seja, quais são as questões emocionais, meu Deus do céu, que uma pessoa de 11 anos está vivenciando para dar cabo da própria vida? Então é muito sério isso. Olha toda uma vida que a pessoa tinha pela frente, né? E a vida foi ceifada. Como é que vai dar fruto desse jeito? Não vai mais dar. Então, ou seja, problemas emocionais, problemas espirituais, falta de leitura da Bíblia diária, falta de oração diária, falta de convívio com a casa de Deus, frieza espiritual. Eu costumo dizer, se você é um cristão e diz que gosta de Deus, mas não gosta da igreja, tu tem problema. Só sendo bem claro, tu está com sérios problemas. Por quê? Porque eu já falei, não tem como gostar do noivo sem gostar da noiva. Não funciona assim com Deus. Você gosta do noivo, vai ter que aturar a noiva até o fim, porque tu é parte dessa noiva, entendeu? Então, a Bíblia vai dizer assim, olha, que o justo florescerá como a palmeira. Aonde? No bar do seu Zezinho? Não! É lá no campo de futebol do Corinthians? Não! É em qualquer outro lugar aí que você imaginar? Não! É onde? Plantado na casa do Senhor. E onde é a casa do Senhor, meu Deus do céu? É a igreja. Então não adianta, eu não gosto da igreja, filho, agora vai querer fazer parte da família ou não vai? Você lembra aquele seriado da Grande Família? Imagina tu como o Lineu lá ter como genro o Agostinho Carrara. Era um tormento, mas é parte da família, entendeu? Vai ter que engolir. Igual os Zizos Zagalo, vocês vão ter que engolir. Entendeu? A gente é que se acha melhor que os outros, mas a gente tem um monte de problema também. É que às vezes a gente fica escondendo. Então tá aqui, falta de convívio com a casa de Deus. Você não precisa ser membro dessa igreja, mas você vai ter que ser membro de alguma igreja, porque senão você vai ter que rever o seu cristianismo. Pode ter certeza do que eu estou falando. E frieza espiritual. Quando as coisas de Deus, quando algum irmão, o pastor, o presbítero, fala com você e aquilo já não faz mais diferença nenhuma, você pode ter certeza que você já está vivendo aí frieza espiritual, e pode ter certeza também que a sua frutificação vai ser comprometida. Tem um monte de gente que diz assim, eu não tenho dom nenhum, então tu não é convertido, porque a Bíblia diz que pelo menos um dom você tem. Se você se converteu, Deus te deu pelo menos um dom. Às vezes você ainda não encontrou qual é esse dom, mas eu te recomendo, acha o dom rapidinho, porque você lembra que algum tempo atrás o pastor ele pregou sobre a parábola dos talentos, e o camaradinho que enterrou o talento se deu mal, e muito mal por sinal. Então não é brincadeira não. Então nós precisamos entender onde é que Deus nos quer para a gente poder o quê? Ser mais frutífero. Amém? Então, fiz aí essa primeira parte que eu falei para vocês. E agora abre a sua Bíblia lá em Isaías 58, que eu vou mostrar um texto para vocês verem a respeito do povo de Deus, daqueles que eram considerados os cristãos da época ali, o povo israelita, o povo de Israel. E aí nós vamos perceber que Isaías vai exortar esse povo porque eles não estavam se comportando de uma maneira adequada diante das coisas de Deus. Amém? Então diz assim, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, né? Deus falando para Isaías, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram
Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sob pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes. O jejum que desejo não é este. 2 pontos. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá, os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Irmão, você pode pegar esse texto aqui, ó, tira uma xerox, cola lá no espelho do seu banheiro, entendeu? Lá na porta do seu guarda-roupa e leia esse texto todo dia, porque esse texto, nada mais nada menos, resumiu tudo aquilo que eu falei no início. Você pode observar aqui que Deus está nos ensinando como é que nós tiramos obstáculos físicos da nossa vida, obstáculos emocionais e obstáculos espirituais que nos impedem de avançar. E eu destaquei aqui 3 pontos rapidinho para a gente só pensar em cima do texto, do que Isaías está alertando. Preste atenção uma coisa: Deus não está falando com qualquer pessoa aqui. Deus não está falando com qualquer um. Deus está falando com o povo dele. E se nós declaramos que somos povo dele, então nós temos que aprender com o povo que vem anteriormente, para a gente não errar da mesma forma, porque é isso que a Bíblia faz, nos orienta para que a gente não erre como os primeiros erraram. Tá certo? Então tá aqui, ó, primeiro ponto: vida voltada exclusivamente para a satisfação pessoal. Irmãos, você pode ter a satisfação pessoal que você quiser. Não tem problema nenhum, desde que seja lícito as coisas, né? Falando de coisas lícitas, né? Pelo amor de Deus, vamos ser, né, pertinentes com a coisa, né? Coisas lícitas, estou falando. Então você pode ter a satisfação pessoal que você quiser, mas Deus está falando o seguinte: você não pode focar a sua vida só nas suas satisfações pessoais, ou seja, lá no seu casulo, e esquecer que existe um mundo que precisa de você. E não me fale assim: irmão, eu
precisa de mim, porque Deus não precisa de mim para fazer as coisas. Não, então se você está aqui nesse mundo, você acha o quê? Que Deus fica brincando de ser Deus? Se Deus te colocou neste mundo, se você está aqui nessa tarde como eu estou, Deus ainda tem propósito na sua vida, Deus ainda tem planos para você, Deus ainda tem desafios para você, e sim, Deus conta com você. E aí eu vou falar para mim, para você não ser ofendido, Deus conta comigo mesmo eu sendo essa porcaria que vos falo. Que coisa tremenda. Isso é o que me choca, viu, Ju? Todos os dias, quando eu olho para mim e falo assim, meu Deus, Deus conta comigo mesmo eu sendo essa porcaria. Entendeu? Então está aqui, ó, Deus mostra no texto que nós lemos, a partir do verso 1, a falta de coerência do povo dele. Aquele povo se achava espiritual demais. E aí eu me lembro uma vez que uma irmã chegou para mim e falou, um dia desse eu parei no semáforo e o homem chegou, bateu na minha janela e eu abri. E aí ela perguntou, o que você quer? Aí ele falou, estou com fome, eu quero pão. Aí ela virou e falou bem assim, eu vou te apresentar hoje o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus vai te alimentar. Aí eu deixei ela falar, ela falou uns 5 minutos, pregou bonito. Aí eu falei, e qual foi o desfecho? Aí ela falou, o homem saiu com mais raiva do que quando ele começou a falar comigo. Aí eu falei, é lógico. Aí eu falei assim, sabe por quê? Porque você pecou. Aí ela falou, não pequei não, onde é que eu pequei? Eu fiz alguma pregação, alguma heresia bíblica? Eu falei, não, sua pregação foi maravilhosa. Ela só não teve vida. Porque naquele momento o que aquele homem tinha era fome. Fome física, ele queria comida. Como é que você ia falar que Jesus era o pão da vida com um homem que estava com fome física? Porque aquele homem não escutou em nada. Pelo contrário, ele saiu foi com raiva de Jesus. E com raiva de você. Não sei nem como é que você não tomou um murro na cara. Né? Então o que acontece? Irmãos, nós precisamos ser seres espirituais. Ser espiritual não é ser um angelical não. Uma coisa que parece que nem pisa no chão. Sabe, ser espiritual é ter discernimento espiritual das coisas. Não é mesmo? Jesus falou, quando precisar alimentar os famintos, vocês vão lá e alimente. Porque os famintos às vezes querem pão, macarrão, arroz, feijão. Não é fome espiritual, é fome física. E aí, era isso que o povo estava errando. O povo queria ser espiritual mais do que devia ser. E aí, eles não faziam realmente o que agradava o Senhor. O texto de Isaías 58 nos diz isso. Está lá, o povo apresenta um coração inclinado para a autossatisfação, mas esquece as coisas basilares. E nós, como igreja de Deus, nós não podemos esquecer isso. Eu fico observando, e eu me coloco como culpado disso também. Quando algum irmão levanta o alerta do nosso Ministério do Pão Nosso, nós já falhamos. Sabe por quê? Porque não pode faltar comida. Um dos papéis principais da igreja é alimentar os famintos. E não é só faminto espiritual, é faminto de roupa, é faminto de comida, de água. Então nós temos um ministério, e agora isso é para nós aqui. Nós temos um Ministério do Pão Nosso, nós precisamos estar atentos, porque não pode faltar comida no Pão Nosso. E aí a gente fala assim, mas eu não consigo dar uma cesta básica, mas se você der um saco de feijão, eu der um de arroz, ou dar um de macarrão, nós conseguimos montar uma cesta. Quem quer ajudar não precisa de muito, essa que é a verdade. A gente aqui muitas vezes inventa desculpa, como o povo fazia aqui em Isaías 58. Não estão interessados em rever as suas vidas com Deus. Está lá, as ações do povo de Israel estavam cheias de hipocrisia, eles eram hipócritas. Não foi à toa que as maiores repreensões de Jesus foi com os fariseus. E os fariseus muitas vezes foram tidos como hipócritas. Por quê? Porque o hipócrita nada mais é o que? Aquele que não vive o que prega, aquele que não vive o que fala, aquele que não vive o que fala, né? Ele bota uma máscara, na semana ele é uma coisa, quando ele chega aqui na igreja ele é outra. É o santarrão na igreja, em casa quebra tudo. Então o que acontece? Deus fere esse povo e chama a atenção desse povo de forma veemente. Por quê? Porque eles estavam vivendo a hipocrisia. O discurso era muito bonito, mas a vivência era muito feia. Então está lá, o povo estava como aquela figueira que nós falamos no primeiro encontro lá em Marcos 11, né? Tinha aparência, mas não tinha essência. Tinha aparência, mas não tinha essência. E é uma pergunta para nós nessa tarde: qual a nossa motivação de buscarmos a Deus? E aí você responde aí no seu coração. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer assim: muitos querem apenas o glamour do Evangelho, mas não a cruz.
Querem os milagres, mas não a renúncia. Querem a prosperidade e a saúde, mas não o arrependimento. Querem o paraíso na terra, mas não a bem-aventurança no céu. É isso aqui que muitas vezes acontece com as nossas vidas. Segundo ponto, vida centrada em ritualismo. Eu já vivi durante muitos anos da minha vida ritualismo. Eu fiz um monte de coisa na igreja, eu vim da igreja católica, fiz um monte de coisa da igreja católica que eu não sabia nem o que eu estava fazendo, porque me empurravam, vai fazendo, mas por que eu estou fazendo isso? Não sei, eram apenas ritos. Aquilo ali para mim não tinha sentido algum. Né? Por que eu estava fazendo aquilo? Por quê? Porque me obrigava, vai fazendo. E muitas vezes a nossa vida não é mais frutífera porque a gente liga no automático. Eu vou na igreja hoje, domingo, dia 22 de janeiro de 2023, por quê? Porque assim que começar o culto, o pastor ele vai começar a olhar nos bancos quem é que está presente. E pode ser que ele me olhe e identifique que eu não estou presente. E aí depois ele vai chamar a minha atenção. E a gente fica com medo do pastor ele chamar a nossa atenção. Aí eu vou no culto que é obrigado. Pelo amor de Deus. Criança faz isso, não adulto. Né? Porque a criança tem ainda essa questão, você tem que empurrar a criança. Vambora. Até ela ter uma certa autonomia. Tem criança de 40, 50 anos que não cresce nunca, mas tudo bem, né? Acontece. Mas eu e você que estamos aqui, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. Está lá, o povo de Israel transforma a prática do culto em um mero cumprimento de ritos. Transformam disciplinas espirituais, que são o jejum, a oração e a piedade, em uma mera receita de bolo. E eu já falei para vocês, receita de bolo é aquela coisa que você liga no automático. Você aprende a fazer a receita do bolo, você nem vê mais. Você já liga ali, pá, bate os ovos, quebra, bate no liquidificador, bota no forno, acabou. O bolo vai sair sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Às vezes você nem percebeu, o bolo já está pronto. Ou seja, ligamos no automático. Deus não quer ninguém vivendo no automático com Ele. Por quê? Porque Ele é o Deus de relacionamento. Está ali, ó, Isaías 29:13 vai dizer assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim, com a boca me honra, com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Nós precisamos ser mais do que apenas um rito. Nós precisamos ser mais do que a igreja só no domingo, onde nós nos reunimos aqui na escola bíblica dominical, ou no culto logo mais, ou em outra atividade durante a semana, e a gente esquece de ser igreja, de fazer a diferença lá no nosso trabalho, lá na nossa família, lá na fila do banco, lá na fila da padaria, e assim vai. É uma vergonha para mim e para você, quando a gente vê que 12 homens que não tinha nada do que a gente tem aqui, esse aparato técnico, celular, rede social, Google, internet, eu já ia falar McDonald's não, MacBook e Microsoft e todas essas coisas. Não tinha McDonald's também naquela época, não. Mas não tinha nenhum aparato técnico, e esses caras revolucionaram o mundo existente da época, meu. Você já parou para pensar que nós somos fruto desses 12 caras que não tinha nada disso, e eu e você estamos aqui aprendendo de Deus, porque esses 12 fizeram a diferença lá no tempo deles, sem recurso físico nenhum. Talvez a grande diferença fosse porque provavelmente eles eram mais cheios do Espírito de Deus do que nós somos hoje. Eu falo por mim, não sei se você pode falar a mesma coisa, mas eu posso falar por mim, né? Então, é isso. Esse povo muitas vezes se aproxima de mim com a sua boca, mas o coração está distante. Está distante. Irmãos, quando o pastor vem e faz um apelo e você finge que não é você, está aqui, ó, você está nesse grupo. Às vezes o pastor não é o pastor, é o presbítero, ou é um líder de ministério falando, nós precisamos de gente, precisamos de pessoas, precisamos fazer isso e aquilo. Você fala, não, mas eu já dou meu dízimo. É isso aqui, ó, é exatamente isso que esse povo fazia. Não, mas a nossa parte já está sendo feita, eu já estou pagando a minha mensalidade. Eu não preciso fazer mais nada, não é nada disso que Deus quer. Nós estamos muito distantes do plano de como igreja do Senhor. E eu falo isso para vocês, porque se aqui não está funcionando, lá fora também, aí é que não vai estar funcionando mesmo. Porque a gente vem para ser abastecido aqui, para levar lá para fora. Essa é a métrica. Vamos avançar, senão eu vou começar a pregar aqui e vai até meia-noite. A religião centrada em ritos, destituída de sinceridade e dissociada de atitudes coerentes, é um empecilho à revitalização da vida do cristão. Tais elementos servem não só
para a forma como cultua a Deus, mas também para as outras metas que você tenha na sua vida. Não adianta, irmãos, tudo é espiritual. Você é um ser espiritual, você gostando ou não, você acreditando ou não. Acontece primeiro no mundo espiritual para se concretizar no mundo físico, é assim. Deus disse, haja luz, foi no mundo espiritual, e houve o quê? Luz. Deus diz, faz o sol, e houve o quê? O sol. O sol nasceu primeiro do que Deus disse? Não, Deus falou e o sol se cumpriu. Então é isso. Nasce primeiro no espiritual, depois se concretiza no material. Nós precisamos entender esse processo. Nós somos seres espirituais, nós precisamos ter atitudes coerentes de sinceridade. E chegar para Deus, Deus, eu estou desse jeito, mas eu vou para a tua casa porque eu sei que lá eu te encontro e eu sou revitalizado. Senhor, eu não aguento mais o Fábio falar as mesmas coisas. Irmão, nem eu me aguento. Juro para vocês que tem horas que eu falo, nem eu me aguento. Eu gostaria muito de ter sangue novo aqui. Eu e o professor Kelso, Taliel, não é, professor? Pode falar, professor? É sim, porque às vezes a gente também quer receber, a gente quer, entendeu? Ouvir da parte de outras pessoas, mas às vezes não tem. E alguém tem que fazer o serviço. Né? Então o que acontece? Vamos voltar aqui para a sinceridade. Precisamos ser sinceros uns com os outros. Nenhum de nós é perfeito. Então, ou seja, eu estou com problema com a Patrícia, chego lá na Patrícia e falo para ela, Patrícia, tá ruim, vamos acertar os pontos aqui, entendeu? Ali com a Ju e assim vai. Mas não dá para ficar mais mascarando as coisas. Deus não age em meio à hipocrisia e à falta de sinceridade. Esse povo aqui tinha um rito, a liturgia do culto estava brilhante, mas o coração estava podre. E Deus não visita um coração podre. É lógico que Ele visita para transformar, mas quando aquele povo já começa a conhecer a Deus e sabe como Deus funciona, o coração tem que estar limpo. Tem que estar limpo. Tem que estar limpo. E nós, é o que eu falo para vocês, não vamos ter um país melhor, um mundo melhor, se a igreja não funcionar como a igreja, que é para ser sal e é para ser luz dessa terra. Estou terminando, irmãos. 3. Vida conivente com injustiça social. Então tá aí, ó. Não se tinha amor ao próximo, não se tinha cuidado pelo mais fraco, não se fazia o que era correto e não se havia justiça social. Irmãos, pode ter certeza do que eu vou falar para vocês aqui. Se tem uma coisa que Deus preza, e Ele preza para valer, é essa questão de justiça social. Porque o que acontece? Deus é o vingador do mais fraco, entendeu? A gente fica vendo que as coisas estão acontecendo aí. Olha, vou falar uma coisa para vocês, no dia do juízo, irmãos, a coisa vai ser feia demais, entendeu? E que Deus nos livre de sermos julgados e condenados, porque não vai sobrar céus e terras. Vocês sabem disso. Apocalipse 21, você pode ler lá. O céu e a terra fugiram da presença de Deus. Por quê? Porque aquele trono não mais é de graça, agora é um trono de justiça. O trono que Isaías viu lá em Isaías 6, ele viu trono de graça. Deus foi lá, tirou Atenais, uma brasazinha e pá, purificou Isaías. Mas o de Apocalipse 21, João viu um trono de justiça. E pode ter certeza de justiça social. Então está aqui, Martin Luther King Jr., que foi um pastor norte-americano, vocês sabem muito bem dele. Está lá, né? Aquele célebre discurso, eu tenho sonho, né? I have a dream. E eu espero que você tenha também vários sonhos, porque quem não sonha já morreu, não é mesmo? E ele diz aqui, ó, eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. E eu acho que é por aí mesmo. Né? É isso que nós precisamos, né? Não fazermos julgamentos porque a fulano é gordo, é magro, é baixo, é alto, torcedor do Flamengo, né? Torcedor do Flamengo a gente tem que orar um pouco mais por eles, né? Mas pelo seu caráter, nós precisamos aprender a formar homens e mulheres de caráter. O que o Brasil precisa hoje é de mais homens e mulheres de caráter. O que o mundo precisa mais hoje é de homens, mulheres de caráter. O que a igreja do Senhor Jesus precisa mais hoje é de homens e mulheres de caráter. Concluindo, toda jornada bem-sucedida passa por obstáculos. Precisamos aprender os obstáculos em nossas vidas
Precisamos, em nossas vidas, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais, ou seja, é conhecer os obstáculos. Como cristãos, precisamos estar atentos a que tipo de vida estamos levando e a forma que estamos cultuando a Deus. E para finalizarmos, todo cristão precisa fazer a sua parte para que a justiça social se estabeleça em meio à sociedade. Amém? Deus abençoe a você que está aí nos assistindo, a vocês aqui, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência mais uma vez, irmãos.